Jornal da Manhã, segunda edição. Jovem Pan. Jovem Pan. A doutora Aline Vieira Scarlatelli Lima Bardini. Ela é neurologista, especialista em medicina do sono da Provida. A doutora Aline está conosco, já outras vezes esteve no nosso programa, porque estamos na Semana Nacional do Sono, que vai até o dia 20 de março. Agora, a doutora, a gente sempre tem dito aqui, quem dorme bem, ela também evita outros problemas de saúde, né? Como é que é isso? As pessoas procuram dormir bem, as pessoas dormem bem, quem não dorme bem, que tipo de problema pode ter? Bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Vera. Então, esse ano, essa campanha é uma campanha nacional que vem, na verdade, uma campanha mundial. Então, o mundo inteiro, essa semana, está falando de sono. E o tema desse ano é faça do sono uma prioridade. Porque, realmente, assim, o que a gente tem de conhecimento atual é que um sono de má qualidade ou uma privação de sono aumenta o risco de algumas doenças, como hipertensão, diabetes, aumenta o risco de algumas doenças psiquiátricas. Então, assim, as pessoas que dormem menos cronicamente durante muitos anos, elas acabam tendo uma mortalidade antecipada, elas morrem mais cedo. Então, esse ano, que é uma campanha da Organização Mundial do Sono, né, uma sociedade que é mundial, fala, faça do sono uma prioridade, porque a gente sabe que quem dorme mal, ou quem tem distúrbio do sono não tratado, ou quem não prioriza o sono, aumenta o risco realmente de várias doenças em várias áreas da medicina. Então, assim, e hoje que a gente estava conversando, a gente tem muitos fatores para acabar tirando pedaços do nosso sono, né? Assim, a gente tem uma necessidade de horas, biologicamente falando, de dormir, só que hoje, com tanto de atividade que a gente acaba diminuindo essas horas para ocupar as nossas 24 horas com outras atividades. E isso acaba levando a prejuízos de saúde no futuro. O que é um sono de má qualidade? Uhum. Eu falo assim, essa é uma pergunta muito difícil, né? Mas, assim, eu acho que uma boa métrica é você acordar bem, né? Eu acho que o sono, uma das funções, das muitas funções que a gente tem no sono, é preparar a gente para o dia seguinte. Então, assim, se você consegue acordar bem, com disposição, e fazer tudo o que você tem que fazer durante o período que você está acordado, com disposição, sem sonolência, sem irritabilidade, eu acho que você pode ter um parâmetro bom que você provavelmente você está dormindo bem. Né? Doutora Aline, então quando a gente acorda eu acordo cansada. bem, por exemplo, eu acordo bem, mas acordo com sono. Eu não durmo bem, então? Então, tem que olhar. Assim, tem que olhar, porque o ideal é que a gente acorde disposto e sem sono. E que a gente consiga ficar sem sono durante o período que a gente está disposto a ficar acordado. Eu quero saber se é mito. Mito ou verdade? A gente vai passando o tempo, vai envelhecendo. Quanto mais velho, dorme menos. É verdade ou não? Dorme menos, é verdade. É verdade. É verdade. Não só a gente dorme menos, como a gente dorme diferente. Se a gente prestar atenção, quando a gente vai ver um adolescente dormindo, para acordar um adolescente é um trabalho. Você tem que pegar o adolescente, quase colocar debaixo do chuveiro para ele conseguir acordar. O idoso, ele acorda com uma pena caindo no chão. Porque o sono da gente, com o envelhecimento, ele fica mais curto e ele fica mais leve. Por isso que o idoso, muitas vezes, tem que cochilar durante o dia. Sim. Mas, claro, tem uns horários, não dá para cochilar muito próximo da hora de dormir, mas ele frequentemente tem pequenos períodos de pequenos sonos para poder tentar melhorar essa qualidade do sono, que é uma coisa biológica, né? Do mesmo jeito que nossos cabelos ficam brancos, a nossa pele começa a então enrugar não é mito, um é verdade mesmo. Verdade. Verdade. Mas tem como viver bem, Tem. tá? Mas quem dorme pouco, é bom tirar esses soninhos de vez em quando, assim? É bom? Ele recupera um pouco? Vera, assim, isso tem que ser em situações extremas. Por exemplo, eu vou falar a trabalhadores de turno, policiais, enfermeiros, médicos, que são pessoas que necessitam, né, acabam ficando privado de sono porque tem que trabalhar. Então, nessas pessoas, aí sim, a gente recomenda fazer esse sono, né, esses cochilos restauradores. Mas, assim, você dorme pouco porque você fica vendo filme até tarde, porque fica no Instagram e tudo. E aí, o sono diurno não substitui o sono noturno. Então, assim, essa é uma estratégia para aquelas pessoas que, olha, eu não tenho jeito, eu tenho que pegar o ônibus 5 da manhã, viajar 1 hora, voltar para casa tarde, e eu não consigo mais tempo de dormir. Aí são situações extremas. Mas essa não é uma estratégia que deve ser usada para pessoas que, às vezes, não dormem a quantidade suficiente por questões, como é que eu vou dizer, sociais, porque quer ficar mexendo em rede social, porque quer ficar vendo filme, aí não. Maratona de série. Ele não substitui, mas ele pode ajudar? Em que sentido? Ele ameniza. Ameniza o quê? Ameniza, por exemplo, a sonolência diurna, ameniza essa que a gente chama dessa pressão de sono, essa fadiga, né? Mas ela, assim, a partir mais ou menos dos 9, 10 anos de idade, até um pouco antes, 7 anos, você não tem uma necessidade biológica de cochilar durante o dia, tá? Falando necessidade biológica. Então, assim,
assim, a criança, sim, ela tem que tirar 1, 2 cochilos durante o dia, tá? Um adulto que dorme bem, vamos falar assim, que não tem distúrbio do sono, que preenche realmente a quantidade de sono que ele é pré-determinado, que cada um tem uma necessidade, ele não precisa biologicamente de cochilar. Tá? O idoso, como a gente comentou, sim, ele vai ter, porque ele tem biologicamente um sono mais fragmentado e mais leve. Então, assim, ela vai ajudar na medida que você, muitas vezes, ou não consegue cumprir a sua necessidade de sono, como eu falei, nessas situações de trabalhadores de turno, ou quando, assim, é uma medida, assim, vamos dizer, não é o ideal, mas muitas vezes é o que é possível fazer para pessoas que não conseguem dormir a quantidade necessária. Assim. Até para não acostumar, né? Ela tem que dormir todo dia esse período para poder, né? Senão acaba acostumando, viciando. Na verdade, ele não é um problema se ele não atrapalha o seu sono noturno. Mas, assim, se você está precisando, é o que a gente está, né, que a gente acabou de falar. Se você necessita, olha, eu não consigo ficar bem à tarde se eu não cochilar, isso você tem que prestar atenção no seu sono noturno. Provavelmente ele está insuficiente ou está com qualidade ruim ou está insuficiente em quantidade de quantidade. Mas o ideal é priorizar o sono noturno, então. Sim, é isso. Essa é a questão. Você deve priorizar o seu sono noturno. Nós somos animais diurnos. O ser humano é um animal diurno. Que significa o quê? A gente fica acordado de dia, a gente dorme de noite. Sim. E a gente tem que obedecer à nossa natureza, né? A nossa natureza é essa. Então, assim, essa estratégia de cochilar durante o dia, ela tem que ser uma estratégia excepcional, mas não uma regra. Faz mal tirar um cochilo depois do almoço? Claro que não. Geralmente é um cochilo realmente depois do almoço, não no final do dia, 7, 8 horas da noite, e de 20 minutos. Ok. Mas você tem que conseguir também ficar sem ele. Se um dia você tiver um compromisso na hora do almoço e não conseguir cochilar, que você consiga cumprir o resto do dia. Aí tudo bem, porque é até um hábito cultural, né? Eu sempre falo isso, porque eu sou mineira, eu nasci em Belo Horizonte e em BH, a gente não tem... Uai só. Exatamente. Não tem como cochilar, porque as distâncias são muito longas. São Paulo, eu estudei em São Paulo. Mas quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, é um hábito aqui, inclusive, da região, né, de Tubarão, de tudo cochilar, né? Tudo mais perto. A gente almoça em casa, a gente tem a possibilidade de cochilar algumas pessoas. Então, vira um hábito cultural, mas necessidade biológica é diferente. A alimentação influencia alguma coisa? A alimentação, a atividade física influencia alguma coisa em termos do sono? Muito, muito, muito. Assim, uma relação muito próxima. Então, assim, uma alimentação de difícil digestão durante a noite, então rica em gordura, né? Uma digestibilidade ruim, isso vai atrapalhar o sono. O álcool, por exemplo, é um grande... assim, vilão. Pra dormir ou sono? Porque o álcool dá sono, só que ao mesmo tempo... Porque eu vi gente que vai cair da cama... Dá sono, mas não é o 100%. Não, é um sono ruim. É um olho aberto e um fechado. É um sono fragmentado. Então, Sim. assim, essa estratégia, eu tenho que tomar uma dosezinha para poder dormir, isso é péssimo. Porque apesar de te fazer dormir mais rápido, porque promove um relaxamento, o sono que ele faz sob o uso do álcool é muito ruim. E se você quer melhorar o seu sono, pratique atividade física. É uma relação direta também. Então, por exemplo, quem tem insônia, uma das medidas é praticar atividade física. O ideal pela manhã. Tá? Sim. O ideal é pela manhã. E já acorda Isso. bem. Até tem uma estratégia que a gente chama de pressão de sono, né? O que faz a gente pegar... Algumas pessoas perguntam, por que eu sinto sono? Por que eu durmo? Né? O que me faz sentir sono? Uma das medidas é a que a gente chama de pressão de sono, que é o acúmulo, o gasto energético que a gente tem durante o dia. Então, quanto mais energia eu gasto durante o dia, maior vai ser a minha pressão de sono, que é o que me faz pegar no sono. A gente tem um ditado que fala assim, nossa, eu estava tão cansado que eu dormi igual uma pedra. Né? Bem assim. Bem assim. Então, na verdade, o cansaço nada mais é do que um gasto energético muito alto. Então, se você quer, assim, melhorar a qualidade do seu sono, pratique atividade física. De preferência pela manhã, né? Ou então, pelo menos até 2 horas antes do horário de dormir. Seria para quem não consegue fazer de manhã, que tem gente que não consegue. Doutora, falando sobre... Eu faço à noite. Eu acho que... Aí você já é mais agitada. Às vezes agita mais ainda. Pois né? agita mais. É o único horário que a gente tem para fazer à noite, que nós trabalhamos cedo. E agita mais ainda mesmo. E a gente tem que fazer. Mas eu sinto que eu fico cansada, mais cansada, durmo que vem uma pedra quando eu chego. Mas só que eu acordo. Isso, aí que a gente estava falando, né? Mais tarde ela vem. O sono da mulher é diferente, sabe? É diferente. Principalmente no sono pós-menopausa. Aí mesmo, assim, homem começa a ter problema de sono em torno dos 30, 40 anos, a apneia do sono é muito comum. Sim. A mulher, a gente fica protegida. A partir do momento que que a mulher entra na menopausa, que tem alteração hormonal, há muitas alterações de sono, que inclusive, muito interessante,
as alterações de sono, principalmente insônia, elas antecedem quase em 5 anos o período da menopausa da mulher, que seria a última menstruação. Então, assim, há diferenças, essa questão de acordar durante a noite. Temos. Tem isso, a mulher acaba sendo prejudicada, né? Voltando na parte da alimentação, eu, por exemplo, se jantar à noite, eu não durmo bem. Se eu jantar, não consigo dormir. Não durmo bem. A gente fala, fazer uma alimentação leve, né? Com pouca gordura. E pelo menos uma hora e meia, 2 horas antes de dormir, né? Água também, né? Beber muita água até a hora de dormir, acaba acordando para ir ao banheiro, né? Agora, doutora, qual que é o momento certo para procurar ajuda médica para melhorar a qualidade do sono? Eu acho que quando você começa a comprometer as suas atividades durante o dia, que a gente está falando, se eu não cochilar, eu não consigo terminar o meu dia, né? Se eu acordo cansado, se eu tenho dificuldade em manter um sono contínuo, eu acho que é o horário de procurar ajuda, sabe? Porque, por exemplo, roncar, que 33% da população adulta, isso foi um estudo feito em São Paulo, o EpiSono, roncam, mas roncar não é normal. Apesar, e eu acho não é normal? Não é. Mas 33% é ronco, então quer dizer que com 33% precisa de ajuda. Precisa pelo menos olhar, né? Não necessariamente que é uma doença, mas normal não é. E essa questão do ronco está tão dentro da nossa cultura que a gente, quando vai desenhar alguém dormindo, a gente desenha alguém dormindo com ronco. É bem né? assim. Mas não é normal. O ronco é uma obstrução da via aérea, que pode ser uma obstrução parcial, sem nenhuma repercussão, mas pode ter alguma coisa errada. Alguma coisa. Então, aproveitando então a semana do sono, quem tiver assim algum problema pode procurar a Provida. A Provida tem um trabalho voltado para isso, né? Isso, a gente tem um centro, né, com exames, com profissionais que são certificados para tratar distúrbios do sono. E eu acho que a mensagem principal, né, para quem está escutando, é: faça do sono uma prioridade. Tá? A gente tem um monte de coisa para fazer durante o dia, um monte de coisa legal, tem série, que a gente quer ficar com a família, quer fazer atividade física, quer estudar, quer fazer 1000 coisas. Mas, gente, o dia tem 24 horas. E uma informação para terminar muito interessante. Ao longo da evolução da espécie humana, muitas coisas mudaram no nosso corpo. A gente perdeu pelo, né, dentes, enfim, aconteceu um monte de modificação. Mas o sono não mudou. Então, os nossos ancestrais dormiam aproximadamente 8, 9 horas. Então, você imagina, se do ponto de vista evolutivo dormir não fosse importante, você acha que a gente já está continuando dormindo ainda 8 horas com esse tanto de coisa que a gente tem para fazer? Que não mudou, né? Que não mudou. Então, é muito importante. Então, faça do sono uma prioridade. Isso é muito importante. Tá bom. Doutora, olha, obrigada pela participação. Quero agradecer a Aline. Ela sempre vem com a gente exatamente para chamar a atenção. Esse trabalho de chamar a atenção da comunidade é importante para a gente, né? Porque a comunidade tenha a consciência. Obrigada pela participação. E que a comunidade realmente tenha a consciência de dormir e fazer do sono uma prioridade. Obrigada. Boa semana, doutora. Doutora Aline Scarlatelli Lima Bardini, neurologista da Provida, conosco, então.